Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Com esses 2 versículos de Romanos capítulo 1, eu cumprimento a cada um de vós outros com uma santa e gloriosa paz de Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus. Observe que a palavra de Deus, ela nos relata, testifica, confirma e dá-nos algumas orientações de praxe para que possamos praticar, não só apenas de forma teórica, mas de forma em praticidade. O Evangelho é a palavra de Deus, que é boas novas, evangelista, portador de boas novas, profeta, profetiza, representante de Deus por entre essas terras, sacerdote, aquele que intermedia, que leva e traz as solicitações de algumas situações. Glória a Deus. E Paulo, ele se expressa, e que possamos tomar também essa atitude, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, na qual o próprio Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E observe que seu irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi capaz de relatar desta forma. Isso então quer dizer que o mesmo tinha uma vida casta, uma vida ilibada, uma vida, glória a Deus, que não dava o que falar, referente a tentar agradar o Criador. Glória a Jesus. E aqui, em Romanos, ele diz essa situação. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê. Amado, e você deve ser o representante de Deus por entre essas terras. Você tem que representar e representar bem. Glória a Deus. O Evangelho é boas novas de salvação. Segundo os Coríntios 5,17, assim pois aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E você pode ganhar alma intercedendo, você pode ganhar alma orando, jejuando, consagrando. Você pode ganhar almas evangelizando, visitando, integrando. Você pode ganhar almas de Deus mediante a Cristo em sua vida. Glória a Deus. E interessante que Paulo diz, ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, pois Paulo se fez de tudo um pouco para, por meio assim, ganhar muitos para Cristo. É o que está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e todo aquele que ganha alma, sábio é, sábio se torna. Glória a Deus. Meu amado, minha amada, louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. De hipótese alguma ou nenhuma, devemos nos envergonhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Logo então, sabendo que o mesmo é poder. Poder. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus em Cristo Jesus. Observe que o Evangelho é transformador. É poder de Deus de salvação para todo aquele, é todo aquele que crê. E não é só judeu, ou israelita, ou hebreu, não. Tá? Também do grego, qualquer raça, nação, etnia. Justamente
porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, se descobre a justiça de Deus. Glória a Deus. E está escrito: mas o justo viverá da fé. O justo viverá sempre da fé, pela fé e não por vista, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas quais não se vê. Sabe? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todos quantos se aproximem de Deus creiam que o mesmo existe, que também é galardoador daqueles que o buscam. Evangelho é poder. E é pela fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus. Romanos, na verdade, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Evangelho é o poder de Deus. Evangelho que transforma. Evangelho que liberta. Sabe? Glória a Deus. Na palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Jesus foi enfático em suas palavras quando ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Filho, verdade, Logos, amém, verbo, cristocêntrico, as boas novas do Evangelho. Jesus, tema central, textuário da Bíblia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus, autor da Bíblia, glória a Deus, a qual selecionou aproximadamente 40 pessoas para assim então escrever a palavra do Senhor, para com a minha vida, para com a tua vida, aproximadamente 16 séculos, para que esse material chegasse em nossas mãos. Devemos valorar sempre a palavra do Senhor, esse Evangelho, boas novas. E o Senhor conta contigo, conta comigo. Glória seja dada no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. A missão está no coração de Deus. E devemos ser os missionários, missionárias da última hora, para assim então levar essa palavra. Glória a Deus, de alguma forma, ou contribuindo, ou orando, glória a Deus, ou indo, glória a Deus, sabe? E o primeiro campo missionário é a nossa casa. Tem que ser a rua que moramos, o bairro, a cidade, a região, o estado, o país, a nação. Jeremias foi enfático em suas palavras, nas palavras de Deus, quando Deus pôs na boca dele, que ele escreve, no versículo 7 do capítulo 29, procurai, pois, a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O salmista também, ele relata, no Salmo de número 2, estrofe 8, louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Missão se faz com aqueles que metem a mão no bolso para contribuir. Missões se faz com aqueles joelhos, glória a Deus, que estão orando, intercedendo. Missões, ela é também, sabe, por aqueles que dedicaram e se dedicam a ir ao campo missionário, levando assim a palavra do eterno Deus, tanto aqui, quanto ali, quanto acolá e além. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, Paulo diz: não me avergonho do Evangelho de Cristo. É poder de Deus, de salvação. Sabe o que Paulo também diz em Romanos, capítulo número 10, a partir do versículo 8? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. Glória a Deus, para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Olha o versículo 13 de Romanos capítulo 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pai, eu quero
te agradecer, te louvar, te exaltar, te magnificar, te glorificar, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Que possamos entender, que possamos compreender, Pai, que o Senhor nos chamou e nos responsabilizou, Pai. Nos emprestou ferramentais, dotes, dons, frutos, na verdade, virtudes do fruto do Teu Espírito Santo. É o Senhor quem nos capacitou, quem nos capacita. É o Senhor quem continua a capacitar. Pai, visita cada missionário e missionária, a cada obreiro, a cada itinerante, a cada servo do Senhor, que tanto aqui quanto ali quanto acolá, esforçam-se para que o Teu Evangelho, para que o Teu nome, para que o poder de Deus seja manifestado, Senhor. Oh, meu Deus, nos capacita assim para estar na direção do Teu Espírito, para que de alguma maneira outras vidas, outros seres humanos, outras almas possam se entregar ao Senhor, recebendo como único e suficiente Salvador, como também Pai, abençoe a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. E eu repreendo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, qualquer perturbação ou perturbador contra as nossas vidas, que caia por terra pelo poder da Tua palavra. Fica comigo, fica conosco a nos abençoar, desde agora e para todos sempre, na pessoa do Senhor Jesus. Forte abraço para você. Sinto-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo de Deus e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. Se assim desejar, quiser e puder, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação na opção todas. Deixe o teu like, joia legal, deixe o teu comentário, passe adiante, deixe a Deus continuar te usando e que o nome do Senhor permaneça a ser glorificado na minha e na tua vida, em Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.